pacotão de notícias para você, torcedor tricolor. Chegadas, possíveis saídas do Fluminense. Presidente do Penharol confirma a negociação com o jogador tricolor. É isso mesmo, o jogador deverá estar saindo para o Penharol. Também, Portal traz que o Fluminense não negocia com jogadores especulados. Vou trazer essa informação para você. Tem muita notícia do Fluminense, gente. Deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que está assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço para você. Vamos começar esse pacote de informações do Fluminense. Eu quero falar do Davi Terães, a maior contratação em valores na temporada. A informação, primeiramente trazida pelo jornalista Diego Rocas, lá do Uruguai, traz conta que o Penharol chegou a um acordo com o Fluminense e o Davi Terães será jogador do Aurinegro uruguaio. O acordo se deu na noite de maneira direta entre os presidentes de Fluminense e Penharol. Faltam detalhes entre jogador e Flu que vão se resolver nas próximas horas. E o presidente, gente, do Penharol, ele deu declaração já em rádio confirmando esse acerto. Então, a fonte, vindo da fonte lá do Uruguai, né, do presidente do Penharol, sobre o Davi Terães. De acordo com o dirigente, será um empréstimo de 1 ano com opção de compra. Agora faltam alguns detalhes para o acerto em definitivo, abre aspas para o presidente. Com o Fluminense está tudo fechado para a volta do Davi Terães. Há alguns assuntos que o Davi tem que solucionar com o Fluminense e é só isso que falta para saber se volta agora ou mais à frente. Sou cauteloso até que esteja assinado. Davi Terães tem temas para resolver. As coisas são feitas quando são assinadas. Se vier, é um empréstimo de 1 ano com opção de compra. Então, ele praticamente confirma essa informação do Diego Rocas, que o Davi Terães será jogador do Penharol assim que resolver pendências com o Fluminense. Vamos lá, vamos analisar essa situação do Davi Terães. Para mim, é um absurdo o Fluminense gastar 14 milhões no jogador e em menos de 1 ano já desfazê-lo. O Fluminense emprestaria ao Penharol sem nenhum custo ao Penharol. Teria essa opção de compra, mas seria um empréstimo gratuito. A gente não tem esse detalhe ainda se o Fluminense vai pagar parte dos salários, porque o futebol uruguaio é limitado financeiramente. Ainda tem essa questão. O Fluminense paga 14 milhões e possivelmente pagará parte de salários do Terães, porque eu não creio que o futebol uruguaio tenha condições de pagar o que o Terães recebe aqui no Fluminense, apesar de ser um dos grandes de lá, que é o Penharol, por conta da disparidade de mercado. Cara, a gente jogou muita grana no lixo. É por isso que a gente fala aqui que quando cobramos melhores contratações, é por conta desse tipo de coisa, porque o Fluminense gasta muito errado, gente. Olha o que está acontecendo nesse caso do Terãs. Compramos por 14 milhões, gastamos dinheiro de alto salário, e agora em menos de 1 ano o cara está saindo. Mais um erro da gestão em contratação, um erro grave. 14 milhões, gente, é muito dinheiro para um clube que tem problemas financeiros, baixa capacidade de investimento. 14 milhões é muito pouco. 14 milhões é muito pouco. É muito, né? Para errar, né? Na verdade, 14 milhões não é muito. Hoje no mercado brasileiro, qualquer jogador mediano custa isso. Mas para o Fluminense, 14 milhões para dar num jogador é muito. E aí, cara, em menos de 1 ano, cadê a convicção? O problema dessa gestão é a falta de convicção. Contrata o jogador em janeiro, no meio da temporada não quer mais o jogador. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu com o Cristiano também, aconteceu com o Marrone, aconteceu com o Léo Fernandes, aconteceu com outros jogadores. Essa falta de convicção dos gestores do Fluminense. Mais uma vez a gente está jogando dinheiro na lata do lixo por conta da incompetência da gestão do Fluminense. O Terãs custou 14 milhões e vai sair de um empréstimo gratuito, com possivelmente o Fluminense pagando parte dos salários. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer e ficar barato, ficar por isso mesmo.
É o dinheiro do Fluminense, gente. É o dinheiro do Fluminense que está indo para o lixo, né? O presidente deveria ser responsabilizado por isso, o presidente e os gestores de futebol, mas fica essa informação. Davi Terãs muito próximo de ser jogador do Peñarol para 2025. Paralelamente a isso, saiu uma informação, né, de uma mídia independente sobre o Peñarol, muitos seguidores no Twitter, canal no YouTube, informação de um portal relevante por lá, porque tem um interesse do Fluminense na contratação de Pedro Milans. Segundo informações do portal, nas próximas horas pode surgir novidade, porque o Fluminense não é o único time interessado no lateral direito do Peñarol, de 22 anos. Ele nasceu em 2002, foi um dos destaques da equipe uruguaia. O Peñarol foi semifinalista da Libertadores e o Pedro Milans foi um dos destaques da equipe. Então esse portal traz que o Fluminense tem interesse. O GE já tinha trazido a informação que o Fluminense não tem uma prioridade na lateral direita, mas não descarta contratar. O Pedro Milans é um jogador jovem com muito potencial até de seleção uruguaia. Não tem essa informação, que pode estar correlacionado à situação do Terãs, mas é uma possibilidade que surge, é uma informação que vem lá do Uruguai. Pedro Milans interessa ao Fluminense, lateral direito de 22 anos, 1,71 m. Gosta do jogador? Assistiu os jogos dele? Ele enfrentou o Flamengo, enfrentou o Botafogo. Eu gostei do que eu vi, mas claro, é uma amostragem muito curta pra gente afirmar qualquer coisa, mas tem potencial, eu enxerguei potencial nesse jogador. Outra informação que eu quero trazer aqui da Rádio Melão, né, que é do portal Saudações Tricolores, é uma informação sobre o interesse do Fluminense em alguns jogadores. Segundo o Luiz Melão, Marçal, Léo Chu e o Cittadini não negociam com o Fluminense, apenas o Paulo Baia, que já tem informação do GE, informação do Jornada também, que está muito próximo de ser jogador do Fluminense, já se despediu do Goiás, e a tendência é que realmente ele chegue para ser o segundo reforço do Flu para a temporada 2025. O jogador que era contestado lá no Goiás vai chegar cercado de muitas dúvidas pelo torcedor do Fluminense, e com razão, né? Porque apesar dos números dele, não são números ruins, tá? Na temporada, 19 gols e 6 assistências, mas tem muito número, o número é muito inflado pelo campeonato goiano, e a torcida do Goiás não, né, já trouxe informações aí que é um cara que irritou bastante na temporada pelo Esmeraldino, mas fica essa informação para você, torcedor tricolor, também, desses jogadores que não negociam, foram especulados no Fluminense, surgiram informações, mas o Luiz Melão traz que apenas o Paulo Baia, desses nomes que eu citei, tem negociações com o Fluminense. Eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos aqui. Um abraço para o Paulo Salvador de Santíssimo aqui no Rio, Vanderlei Ribeiro de São Luís Maranhão, o Vaguinho de Resende aqui no Rio de Janeiro, João Dalmiro de Tupiciguara, Minas Gerais, e o André Nunes de São João da Barra está sempre acompanhando a gente aqui também. Um abração, não esquece de deixar o seu like, pô, seu like é importantíssimo, gente. O like ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Assista o vídeo até o final. Comenta aí da onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você. No comentário fixado tem o nosso link do WhatsApp. Clica, segue a gente lá e você vai ficar sabendo das últimas notícias do Fluminense de forma simultânea. Informação de Jorge Nicola, zagueiro Caetano, que foi especulado aqui no Fluminense, né? Um interesse que não se concretizou. Já tem time para 2025 e não será brasileiro. Ele vai jogar no Vissel Kobe do Japão. O contrato dele com o Corinthians se encerra no dia 31 de dezembro. Inclusive é um jogador com passagem em Xerém, muita gente não lembra. Ele já tem um pré-contrato assinado com o Vissel Kobe e passará a valer a partir do dia 1º de janeiro. Ele chegou a conversar com o Internacional, Santos e Vasco, mas a proposta japonesa foi superior, então é menos um bagre aí, né, com todo respeito ao Caetano, a ser especulado, né, novamente no Fluminense. O
talvez ser contratado. Então fique tranquilo, torcedor tricolor. Outra informação que traz o GE, né, um compilado aí, uma pesquisa de contratos se encerrando do Fluminense em 2025, tá, gente? Tem muita gente com contratos se encerrando no próximo ano. Olha essa lista aí, ó. Antônio Carlos, contrato até 31 de dezembro. Guga, até dezembro. Fábio, até dezembro. Cano, Keno, Ganso, Renato Augusto, Samuel Xavier, Thiago Santos, Vitor Eudes e o Nonato, que tem contrato até o dia 17/7, mas tem uma opção de extensão até o final da temporada. E aí, desses jogadores, com todo o respeito, né, tem muita gente que já deveria ter saído do Fluminense. O Fluminense já procurou o Keno, Samuel Xavier, o Cano e o Ganso para renovação. Eu não renovaria com nenhum deles, tá? Pela idade, temos ainda que avaliar esse início de temporada. Se eles quiserem um contrato renovado, eles têm que mostrar futebol, né? Tem que mostrar potencial para isso, porque não dá para a gente renovar com um jogador de idade avançada e ele não mostrar que merece essa renovação. O Antônio Carlos, para mim, tem que ser negociado nessa janela. O Guga, eu não gostei da temporada dele em 2024, não conseguiu em momento nenhum barrar o Samuel Xavier, que foi muito mal. O Fábio tem a questão da idade, né? Talvez seja o último ano do Fábio, apesar de, né, ser o goleiro que é. Germán Cano é o artilheiro, o ídolo nosso. Renato Augusto, né, é o último ano, acho que o Fluminense não deve conseguir desovar. O Renato Augusto deve ser o último ano da carreira do Renato também. Thiago Santos, Vitor Eudes, que pode ir para o Vitória nessa negociação do Lucas Arcanjo, o Nonato. Então, assim, é uma galera, para mim o Nonato tinha que ser devolvido para o Santos para 2025. O Vitor Eudes, né, se for lá para o Vitória, ótimo. É um jogador que eu não enxergo potencial nenhum para ser goleiro do Fluminense. Parece que o Fluminense está entendendo assim, né? Porque pode envolvê-lo nessa negociação com o Vitória e até agora não tem informação de renovação com o Vitor Eudes. O Thiago Santos também não tem informação de renovação. Renato Augusto não tem nem por que renovar. Então, assim, são alguns jogadores com certas dúvidas para 2025 que eu, particularmente, a maioria não renovaria, para ser bastante sincero com você, torcedor tricolor. Acho que a gente ainda tem uma equipe com idade avançada. Você vê a escalação prévia para 2025 nesse momento. Tem o Thiago Silva com 40 indo para 41, tem o Keno indo para 36, o Ganso indo para 36, o Germán Cano indo para 36, o Samuel Xavier indo para 35 anos. Ainda é uma equipe com muitos jogadores na equipe titular. Eu nem contei o Fábio com 44 no gol. Com uma idade avançada e, assim, tirando o Thiago Silva, vamos falar a verdade, não tem nenhum world class, nenhum extra classe jogando. Muita gente considera o Ganso, eu não considero esse extra classe igual o Thiago Silva, né? Classe mundial. Então é um fator, sim, preocupante, e pelas movimentações dos interesses do Fluminense, não vai melhorar muita coisa, mas fica essa informação. E a última notícia desse vídeo, olha quanta notícia eu consegui trazer num espaço curto de tempo. O Fluminense anunciou de uma forma oficial nas suas redes sociais, tinha anunciado o acordo com o Fortaleza, agora anunciou oficialmente o jogador, o Hércules, o primeiro reforço para 2025, realizou exames e assinou o contrato até 2029, passou o dia no CT do clube e vestiu a camisa tricolor pela primeira vez. E você sabe, o Fluminense adquiriu 70% dos direitos do atleta de 24 anos por 20 milhões de reais. Olha que falou o Hércules. Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense, fiquei muito feliz. Falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser, vamos conquistar muitos títulos juntos. É isso que a gente espera do Hércules. Para mim, uma excelente contratação, um bom jogador, vai ajudar demais. Você que não conhece o Hércules, eu sugiro buscar lances dele, porque vai agradar demais. Eu acho que é um jogador que faltava com essa característica
no elenco do Fluminense. Espero realmente de coração que você tenha ficado muito bem informado nesse vídeo. Deixe o seu like, ative as notificações. Central Fluminense não para de crescer por aqui. Até a próxima, saudações tricolores.